Olá, tudo bom? Voltamos com mais um vídeo para a gente falar um pouco aqui sobre a visão da Umbanda. Como a gente já colocou em outro vídeo, e a gente tem várias referências que a gente pode dar, falando um pouco sobre a história da Umbanda, a Umbanda carioca, ou Umbanda popular. Nós temos vários vídeos na internet que falam sobre isso. A Macumba, o Calundu, a Cabula, que são aí os avós, a mãe da Umbanda, constituíram a Umbanda. E como a gente pode ver, a Umbanda ela tem uma base da África, que é a questão, até a terminologia da Umbanda, que vem do Quimbundo, que é justamente o significado que é cura. A gente vê a base africana dela, que a gente não pode negar essa raiz, como constitui a figura do negro dentro da constituição da etnia do brasileiro. Nós vemos não vamos classificar, ou até podemos classificar, como Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que a moral é a regra do bem proceder. Então a ética, que é a moral cristã, que é a base da figura do homem branco da Europa, aonde nós conseguimos ver ali dentro o conceito que Allan Kardec coloca dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o que ele faz? Ele simplesmente entra num conceito dizendo o seguinte: olha, a gente não quer saber se Zaqueu subiu num pé de sincômoro ou se foi numa pé de trepadeira. Não, uns dizem que é um sincômoro, outros dizem que foi uma trepadeira, outros dizem que a gente não importa. Os espíritos de Allan Kardec fizeram a seguinte visão: não importa qual foi a mensagem, o que aquela mensagem pode estar agregando na sociedade, o que aquilo ali pode estar agregando dentro da comunidade. Então, tirou todas essas figuras, esses conceitos teológicos, esses conceitos, e trouxe o quê? A essência do cristianismo, aquilo que Jesus literalmente viveu na pele e exemplificou para a gente. Trouxe a figura de Jesus seguindo de guia e modelo de bem proceder. E a gente vai ver também, dentro da Constituição da Umbanda, formando essa característica do brasileiro, a questão do indígena. Qual é a questão do indígena? É toda essa questão da culinária também com influências, a questão ritualística dos índios, a questão mística dos índios, a questão do contato dele com a natureza, a questão do índio inserido dentro de uma sociedade ali, de um contexto social, como ele vivia com a comunidade. Dentro desses conceitos, a gente vê, tanto dentro do conceito africano, quanto dentro do conceito, classificando aqui como europeu, trazido, e tanto o conceito que a gente vê do indígena, a gente vê a importância da comunidade. O quanto o homem inserido dentro da sua comunidade, inserido dentro da sociedade, tem um papel e responsabilidades diretas ali. Então a gente fala muito que um umbandista ele tem que estar sempre antenado, sempre participante do contexto social onde ele está inserido, no seu meio, colocando ali o seu ponto de vista, colocando ali a sua participação e a sua colaboração, mas deixando sempre bem claro, pensando no conceito do coletivo, no que é melhor para todos. Ao contrário de outras religiões, ao contrário de outras filosofias, porque a gente até coloca isso, se a Umbanda ela não é religião, se a gente pegar a etimologia da palavra religião, que é religar a Deus, realmente a Umbanda não quer ser religião nesse aspecto, porque a todo momento ela não coloca que nos temos que nos religar a Deus, pelo contrário, ela nos coloca que estamos presentes com Deus a todo momento, Ele está conosco, e que a natureza está presente aqui porque ela é criação divina. E nós estamos inseridos nesse contexto, nós fazemos parte da natureza. Então, a todo momento, Deus está conosco, o Criador está conosco. Então, não tem esse conceito de pecado, de eu tenho que me religar a Ele porque eu carrego um pecado lá de trás, de Adão e Eva, porque eles pecaram e eu carrego isso porque... Não teria justiça divina se fizesse isso. Tanto é que aí a gente, quando vai estudar
a parte do cristianismo, a gente vê que Adão e Eva ali estão ligados à raça humana, né, à figura dos humanos, né, e não diretamente a uma pessoa ou a um ser em si. E isso daí são conceitos que a gente vai aprofundando ao longo dos vídeos. Então, a gente coloca isso daqui para a gente entender o seguinte: aonde é a nossa base? A nossa base vem África, a nossa base vem fundamentada Europa, a nossa base vem fundamentada continente americano e a nossa base vem com influências orientais. Isso tudo forma aquilo que eu falei no outro vídeo, da sopa de tudinho do quê? Da Umbanda, que já existia, que já era, né, falada, mas que ela, vamos dizer assim, tomou forma, tomou corpo, né, aqui no Brasil, sobre as influências diretas, né, do candomblé de caboclo, sobre as influências diretas do calundu, sobre as influências diretas da macumba carioca, sobre as influências diretas bantu. Ou seja, nós vamos vendo e nós vamos avaliando que todo esse contexto é o que forma a Umbanda. Então, como a gente poderia sintetizar aqui a Umbanda, né? São os elementos africanos, são os elementos europeus, são os elementos indígenas, com também influências orientais. Ou seja, é o fruto de uma junção da humanidade. Mas esses três elementos aqui são bem gritantes, né, que são os maiores, e é exatamente essa definição que caracteriza a Umbanda e o brasileiro. Eu até brinco porque eu falo isso, por parte da minha família de pai, eu tenho lá descendências de português, eu tenho lá descendências de escravo, né, e a gente vê essa junção. Por parte da família da minha mãe, a gente tem uma descendência direta caiçara. Minha mãe é ilhagrandense, nasceu na Ilha Grande, Angra dos Reis. Meu avô nasceu na Ilha Grande, Angra dos Reis. O pai dele nasceu na Ilha Grande, Angra dos Reis. Então tem todo um contexto aí de miscigenação. Então, qual a cor da minha pele? Eu sou branco, mas eu não posso me classificar como branco, porque eu tenho influências diretas do meu DNA, do que? Dessa miscigenação, dessas culturas e dessas raízes. O que a gente tem que fazer hoje, no momento em que esse vídeo está sendo, né, falado, você está sendo visto, de cara, é a gente trabalhar, entender o seguinte: o brasileiro, ele é fruto dessa miscigenação. E nós temos que combater de cara, não tem como fugir disso. A gente tem que combater uma coisa chamada racismo estrutural. Eu sou racista. Você que está me vendo, você no vídeo, você é racista. Porque nós fomos criados, nós fomos educados dentro de um contexto racista. Então, o que nós temos que fazer não é só não ser racistas, e sim combatermos o racismo. É aquela coisa de dizer, de falar do negro, da figura do índio, da figura do nordestino, da figura do favelado, da figura... Isso são termos e terminologias que foram e são usados muito pejorativamente e que tem que ficar muito claro para a gente. Por que, Walker, você está falando disso, está falando com a Umbanda? Porque a síntese da Umbanda é a síntese que formam essas figuras. Porque é o favelado, que a Umbanda vem da comunidade, a Umbanda popular. Né? A gente vai ver que até uma determinada parte da história do Brasil não tinha o SUS. E a maioria, né, das pessoas eram curadas, literalmente, tinham seus tratamentos aonde? Nos terreiros de Umbanda, que hoje em dia classificam como espaço terapêutico holístico, espaço SPAR, espaço de medicina tradicional. Se a gente pegar isso daí dentro do histórico e da história do nosso país, e a gente voltar até alguns anos atrás, não muito longe disso, a gente vai ver que não tinha um SUS, e a maioria dessas pessoas eram curadas aonde? Dentro do terreiro de Umbanda. Dentro de um terreiro de Umbanda, onde tinha uma senhora que era uma rezadeira, que era dentro de uma favela, que era feito por pessoas pretas, que tinham rezas e manipulações de ervas indígenas. Então, a gente vai ver que nós somos frutos dessa mistura, desse amálgama.
e que jamais um umbandista, como eu tenho visto por aí, pode dizer algumas coisas, como a minha Umbanda, né, embora tenha lá a criação do zero, que é branca e demanda, mas um umbandista jamais pode dizer o seguinte: não, que Umbanda é coisa de branco. Desculpa, isso não existe, é utópico. Todas as influências, a nossa base, é a mesma coisa que eu retratar a figura de pensa num brasileiro, um homem branco de terno, jamais. Né? Não é isso, a nossa realidade não é essa. Da mesma forma que a gente tem que entender o seguinte também, que o umbandista muitas das vezes ele coloca que não, porque a minha Umbanda é uma Umbanda esotérica, show, dependendo do conceito de esoterismo, mas a questão da sopa do tudinho, mas a gente não pode esquecer o que forma, o que dá o basilar para a estrutura da Umbanda, e é isso aqui. Então, eu jamais posso falar, quando eu falo na condição de Umbanda, eu jamais posso dizer, né, dentro de um terreiro, dizendo que não, nós não praticamos aquela coisa de africanismo no sentido pejorativo. Pelo contrário, nós temos bases e influências africanas. Louvado seja Deus. Até porque a África, durante muito tempo, foi uma civilização completamente desenvolvida. Né? Muitos dos pais da sociedade, né, da filosofia, foram estudar em escolas, na época, no continente africano, com formação. Então a gente vê a influência africana nisso. Mas só foi tomar ascensão nisso dentro da sociedade romana. Mas isso deu um bate-papo em outro momento. Né? O foco aqui é a gente entender o seguinte, até para eu não me alongar, mas a gente tem que bater em cima dessa tecla. O que compõe a Umbanda? São essas figuras. Então a gente não pode fugir disso. É a figura do preto, é a figura do favelado, é onde a Umbanda foi crescendo, que foi crescendo dentro dos terreiros, literalmente no Rio de Janeiro, como minha família teve isso, né, e como vários outros tiveram isso, no fundo de quintal, num cantinho, tanto é que a gente vê muito por aí, casa de caridade, cantinho do Pai Benedito, cantinho da Tia Maria Conga, terreiro de Pai Joaquim, que são locais aonde sobreviveu a todo um preconceito, um racismo estrutural, uma ideia de embranquecimento na conotação de tudo que é europeu, da mesma forma que a gente vê hoje, tudo que é americano é maravilhoso. Todo mundo fala, os Estados Unidos é maravilhoso. Eu falo, show, beleza, vai passar mal nos Estados Unidos. Se você não tiver um plano de saúde, um Obamacare da vida, né, o que eles chamam de seguro, vai morrer. Porque lá é a essência do capitalismo. E a Umbanda, porque voltando lá à nossa essência, ela vem no sentido de comunidade. Na acepção mais linda de comunidade, dentro do Ubuntu, dentro da base africana, dentro da base indígena e também dentro da base europeia. Onde cada um contribui com o seu melhor inserido dentro daquele contexto social. Então a gente tem que entender isso, que o que é Umbanda? É mão na mão, é abraço, sou eu e você trabalhando em prol de uma comunidade. Muitas pessoas, né, falam que não, vou abrir um terreiro, perfeito, mas o que seu terreiro tem feito pela comunidade? O que seu terreiro tem ajudado, né, a sua casa de caridade, tem ajudado ao contexto que está ali inserida? Porque às vezes a gente abre um local onde tem pessoas precisando, não quero saber disso. O que eu quero saber só? De louvação ao sagrado. E esse é o conceito em que justamente a Umbanda combate. Porque o conceito nosso é como eu posso estar em paz e tranquilo com a minha consciência se o meu irmão, o meu vizinho está passando necessidade, está passando fome, não tem esgoto, não tem água na casa dele. É o conceito de quê? De solidariedade, de empatia, de caridade, na acepção da palavra de amor ao próximo. Ou seja, a gente pega o que há de melhor dentro dessas bases e junta tudo isso. E nisso se forma um Umbanda. E para a gente encerrar, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o surgimento de uma coisa chamada samba.
no Rio de Janeiro. Aqui na pequena África, quintal da Tia Ciara, a gente vai ver ali onde tinham pessoas como o presidente da República, pessoas que tinham, sabe, da alta sociedade, como pessoas e malandros e marginais que eram classificados e rotulados, onde tinham vários tipos de pessoas marginalizadas e as pessoas que eram rotuladas como gente de bem, todos no local curtindo, bebendo, louvando, cantando ali os seus sambas, as suas músicas ali com os seus orixás, e vivenciando o quê? Essa comunidade, aquela coisa de todo mundo junto, cantando, sambando, festejando, alegrando, aquela coisa de dividir a comida, de dividir a bebida, de cada um fazer a famosa puxada de um ponto, né? Puxada de, vai rodar a gira agora, ou seja, vamos mudar de ritmo, vamos mudar de conceito, né? A gira vai girar. Então, isso daí a gente pode pegar como um excelente exemplo de quê? De Umbanda, que é justamente que a convivência da sociedade, dos diferentes, das diferentes classes sociais, das diferentes visões, ou seja, da homogeneidade dentro da heterogeneidade. Da gente ver o quanto todos ali eram diferentes, mas que comiam, bebiam, se divertiam, confraternizavam, se respeitavam, se ajudavam, louvavam, todos juntos ali, e um ideal, e com um senso comunitário. Eu acho que isso daí é a primeira base que a gente tem que começar a refletir sobre a Umbanda. E quando a gente fala de Umbanda também eu acho interessante, porque aí vem muito uma visão do seguinte: mas eu tenho um terreiro aqui, não faço essas coisas, não me preocupo se eu estou inserido numa sociedade ou não, a gente vive na nossa vidinha ali na bolha, mas, Walker, não nos preocupamos em combater racismo nem nada disso, a gente vive ali na nossa bolha social, mas a gente faz caridade. Aí vem minha pergunta: o que é caridade? O que é caridade para você? Caridade é? Então, reflete um pouquinho em cima disso. Pensa, o que é caridade? E será que a caridade que você está pensando aí é a mesma caridade que foi fundamentada na Umbanda? Isso vai ser a pauta para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado por nos assistir e divulga para a turma aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.